Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho aqui comigo um poeta, Marcelo Torres. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, Marcelo. Tudo bem com você? Eu queria fazer uma primeira pergunta, né? Se você quiser falar para a gente aí de início, né? Como é que você vê essa nova geração, né, de poetas brasileiros, né? Se você quiser falar um pouco de como é que você tem percebido a publicação de poesia recente, contemporânea, né? Algumas publicações têm uma facilidade em publicar hoje em dia que em outras épocas a gente não teve, né? Edições menores, tiragens menores, enfim, isso tem possibilitado a poesia, né, de ter uma difusão, né, mais ampla e talvez chegue mais às pessoas. Isso é muito, para mim, é muito produtivo. Se puder começar falando sobre isso e agradecendo a sua presença já desde o início. Olá, boa noite, Caio. É um grande prazer de participar dessa conversa contigo. Falando, né, sobre a cena atual de poesia e um pouco de mercado, né? Como você bem já apontou logo na sua introdução, né? Nós poetas, hoje está muito mais fácil conseguir editar o trabalho, né? Porque há diversas casas, né? Trabalhando com tiragens baixas, né? E fazendo a comercialização através de feiras, né? Através de sites, né? O próprio autor vendendo, né? De mão em mão. Então, isso possibilitou aí uma proliferação muito grande de circulação de livros de poesia, né? A cena atual, eu vejo que há um grande excesso de produção, né? A gente vê praticamente toda semana lançamentos de livros de poesia, poetas novos aparecendo, né? A gente às vezes tem um pouco de dificuldade de acompanhar pelo número, né, grande de poetas que vêm realizando os seus trabalhos com diferentes ferramentas, em diferentes casas, né, e em diferentes formatos de edição e de conteúdo, né. A poesia, eu sinto que a poesia, pensando agora em 2020, fica difícil de a gente fazer um mapeamento dela por conta da diversidade, né? A gente tem desde um poeta que é bastante conhecido, vou dar um exemplo de um grande poeta que eu gosto bastante, que é o Glauco Matoso, né, que trabalha com uma estrutura de soneto, né? Há poetas que trabalham com ainda a poesia concreta, a poesia visual, né? Outros que trabalham numa perspectiva de poesia surrealista, mais hermética, né? Há poetas que direcionam a sua pesquisa mais para xamanismo, enfim, a poesia tem um caminho aí muito aberto nesse momento, né, que possibilita várias conexões, né, com várias linguagens, né, que vão se atravessando, né. Na cena atual tem alguns poetas que eu venho acompanhando que eu gosto bastante do trabalho, né. Eu posso citá-los, como por exemplo, acho que o Marcelo Ariel é um poeta bastante potente, né, ele consegue fazer um texto às vezes muito híbrido, que mistura filosofia com artes visuais, com cinema, né? E é uma poesia que exige uma leitura muito profunda, né? Às vezes tem que ler 2, 3 vezes o mesmo poema para conseguir pegar ali qual é a sonoridade que ele está construindo, quais que são as imagens que esse poema está propondo, né? Com uma reflexão. Então, um poeta que eu gosto bastante. Tem uma outra poeta chamada Rita Medusa, que também tem uma escrita voltada para o surrealismo, bastante potente. Beth Bright Alvim, Contador Borges, né? Então são todos poetas que têm já uma voz muito pessoal. Eu gosto de usar esse termo de voz pessoal, né? Porque se usa muito de que tal poeta é original, né? Eu creio que depois de toda uma historiografia da poesia, ser original é algo muito complexo, né? Então eu gosto de usar o termo de poesia. O autor tem uma poesia muito pessoal, né? Porque se a gente pega a história da poesia, né? A poesia tem aí no mínimo mais do que 5.000 anos, né? Ela é anterior à escrita, né? Então se a gente pensa desse percurso da poesia até os dias atuais, acho que ser original seria pedir demais para qualquer poeta, né? Eles também somos simples humanos, né? Então creio que
o termo que caberia de uma forma mais concisa é uma poesia pessoal. E esses poetas que eu citei, eu acho que eles estão construindo um percurso na poesia contemporânea, né? Esse e outros, tem o Diogo Cardoso também, que é um outro poeta bastante potente, Rubens Zarate, né, que pesquisa, tem uma pesquisa muito ampla na área de xamanismo, de etnopoesia, né? Então são poetas que vêm construindo obras bastante equilibradas, né, e bastante concisas do ponto de vista de estarem com a sua voz pessoal, que está toda carregada de uma tradição, de uma pesquisa, de uma conversa com a sua época, né? Então eu vejo que a poesia atual ela tem um espaço bastante amplo, né? Mas exige uma atenção muito grande do leitor, né? Acho que por isso que a gente vive, de certa maneira, uma crise de crítica literária, né? A gente vê poucos poetas vê poucos críticos escrevendo sobre essa nova geração que está por aí, né? Porque está muito difícil de escrever sobre essa geração pelo excesso, e aí fica difícil de separar, né? Porque a leitura de um poema, ela exige muito, né? Às vezes você pega uma imagem dentro de um poema que você passa semanas com ela, né? Para tentar identificar, né? Vou citar aqui, por exemplo, um verso de um poeta que não é contemporâneo, é um poeta que todos, acho que em algum momento da vida tem que ler, que é o Rilke, né? O Rilke tem um verso que ele diz assim, o mundo é grande, mas em nós ele é profundo como o mar, né? Se a gente pega um verso desse, dá para ficar meditando sobre ele, né, dias, né? Então a poesia tem essa certa exigência, né? O Roland Barthes, né, ele fala sobre a escritura, né? Ele fala que a escritura é uma ciência de fruições da linguagem, né? E quando a gente pensa numa palavra literária, numa palavra poética, essa palavra ela passa isso também está no Roland Barthes. Ela tem que ser, ela passa por uma gestação, né? Então a palavra poética ela te exige uma gestação, porque ela é deslocada da palavra do uso no seu dia a dia, né? O poeta ele tem certo caminho, uma das coisas fundamentais é ele ser um grande observador, né? Além de ser um grande leitor, né? De materiais que enriqueçam, né? A sua trajetória. Só que ele exige-se do poeta, né? Quando o poeta quer se dedicar à palavra, né? Todo esse trajeto, né? Para se poder supor o corpo de um poema, né? Poder supor o que esse poema está querendo dizer ao outro, qual é a ponte que essa poesia quer criar com o outro. Eu acho que é um pouco disso, né? Dentro dessa sua pergunta de início. Maravilha, Marcelo. Você falou da antiguidade do poema, né? Da poesia, que, enfim, é antes da escrita. O que eu queria te perguntar é assim: houve tempos em que, e há lugares também, como por exemplo o Nordeste brasileiro, né? Em que existe uma poesia cantada, uma poesia, né, dos repentes, uma poesia que é as próprias pessoas, né? Falam dessa maneira, né, entoam seus cantos, evocam o passado a partir de uma linguagem poética. E por outro lado, a gente tem uma tradição da palavra escrita, né, a poesia concreta, enfim, uma palavra meticulosamente trabalhada no labor da poesia. Como que você vê o encontro dessas duas tradições, né? Que você falou, a poesia é bem antiga, né? Mas a escrita também provocou um novo tipo de escrita poética, né? Que é diferente dessa, pelo menos eu penso assim. Queria saber o que você acha disso e a relação entre o grafo, a palavra escrita, né? E essa poesia no sentido mais amplo, né? De encontro originário com o mundo, com o canto, com as tradições. Primeiro, eu acho que é fundamental, né, para todo poeta pensar a poesia sempre do início, do viés oral, né? A oralidade, né, ela vem desde os aedos, né, que escreviam e recitavam seus poemas, cantavam, né, na antiguidade. E para o poeta é fundamental, sempre como ele pensa de transformar
né, essa voz, né, que ela é ancestral, inscrita, é fundamental que esse diálogo aconteça dentro da musicalidade do poema, né, e dentro da sua construção de sentidos, que às vezes podem ser múltiplos, né? Eu acho que todo grande poeta ele tem muitas referências, né? Porque exige muito conhecimento para se aprender as técnicas da linguagem que depois vão se desmembrar, né, efetivamente na construção de um bom poema, né? E aí você falando um pouco sobre as tradições, né, da palavra, por exemplo, na região nordestina, se a gente pega, por exemplo, um poeta como Patativa do Assaré, né, é um poeta onde a oralidade é a grande potência na construção das suas narrativas, né, dos seus repentes, né, dessa poesia de cordel, né, que é uma forma grandiosa de nos apresentar acontecimentos de cunho político, social, existencial, né? Então, creio que é fundamental para qualquer poeta fazer essas pontes de diálogos, né? E eu acho que a gente vive uma época que é imprescindível uma conversa híbrida, né? Não só da poesia contemporânea com a poesia ancestral, né? Com essas vozes que estão nesses povos mais distantes, usando a palavra, por exemplo, desses povos primitivos, mas não mais no sentido de serem os povos primários, né? Eu acho que o poeta hoje também tem que estar dialogando com as artes visuais, com o cinema, com o teatro, com a dança, né? Porque acho que um dos traços da contemporaneidade é as coisas criarem interfaces, né? As coisas se conversarem para conseguirem alcançar uma maior potência que condiza com a nossa época atual, né? Que reverbere, né, o que a contemporaneidade vem nos apresentando, né, mediante as complexidades da vida, né, da vida em sociedade. Tá certo. E Marcelo, nessa longa tradição da história da poesia, houve um momento em que a poesia passa a ser publicada, além da escrita, em papel, e se começa a construir a ideia do livro de poesia, né? Uhum. Então, por exemplo, pensando, por exemplo, o Mallarmé, né? O Mallarmé tem o grande projeto do livro, né? Então, essa ideia do livro, ela passa a ser uma ideia pensada, né? Eu não sei se é o seu caso, eu queria saber se é assim, quando você pensa a sua expressão poética, se você está pensando em construir o livro, né? Um livro, publicar um livro de poesia, né? Depois outro livro, ou então um livro que componha toda a obra. Como você pensa a materialidade do livro? Sim. Eu vou partir do início da publicação do meu primeiro trabalho, né? Efetivamente, né, eu já venho construindo poemas há mais de 17 anos, mas eu passei a ser publicado desde 2015 para cá. Até o momento eu tenho 5 livros publicados, né? Eu penso a minha escrita como um projeto literário, né? Um projeto de conversação com o meu tempo, um projeto de conversação com as minhas leituras, com aquilo que eu incorporo, né? E como um projeto de vida, né? Porque efetivamente a palavra escrita, a palavra escrita no caso a poesia na minha vida, ela se tornou algo vital, algo que não tem como eu desassociar da minha experiência. O poeta, o filósofo Peter Sloterdijk, né, lá em Esferas, ele fala dos aliados, né, diz que a gente vai construindo o volume, incorporando, né, que vem desde a nossa relação lá com a nossa mãe, e a gente vai na nossa trajetória. Eu creio que meu contato na poesia, que se deu lá na adolescência, ele passou a ser algo que começou a me dar volume como ser, que passou a ser algo que começou a ser incorporado à minha trajetória. E desde então eu não consigo me separar disso, né? E aí pensando agora, voltando, né, eu fiz essa digressão para poder agora retomar a sua pergunta, pensar nessa questão do livro, né? O Maurice Blanchot, ele fala, né, que o escritor, ele pertence à obra, né? E só que a obra depois ela alcança, né, outras relações com o mundo que agora já não mais fazem parte e nem o escritor tem controle sobre essa obra, né? Então, quando eu penso em transformar
a minha escrita em um objeto, que é um objeto livre, que vai ser vendido no mercado, enfim, que pode parar em outro estado, em outra cidade, em outro país, eu sempre penso nessa desvinculação, né? Eu pertenço à obra, só que a obra, ela em si, ela não pertence a mim, porque ela começa a tomar um percurso que eu não tenho mais controle sobre ela e não tenho mais controle sobre os afetos que ela vai infligir nas outras pessoas, né? E às vezes a gente é surpreendido por isso, né? Eu vou falar um exemplo aqui que foi, acho que do ano passado. Eu recebi uma mensagem no inbox de uma leitora do Paraná. Eu não me recordo mais a cidade, né? E ela é da área era uma psicóloga. Ela tinha comprado o meu segundo livro e ela me escreveu dizendo o impacto dos poemas sobre um momento da vida que ela estava vivendo, etc. Mas ela me escreveu de uma forma tão bonita, que naquele momento eu pensei, nossa, a obra ela constrói o seu próprio corpo, ela constrói o seu próprio caminho, ela constrói os seus próprios afetos, que já não tem mais nenhuma ligação, que tem uma ligação muito distante comigo, porque elas fogem ao meu controle e elas alçam esferas, às vezes que jamais eu vou imaginar como escritor, né? Então, eu ultimamente ando pensando, eu gosto de ver o meu poema publicado em livro, por conta disso, né? Porque eu acho que quando ele parte para o mundo, eu perco totalmente o controle sobre essa obra, né? E perder o controle sobre a obra é algo magnífico, né? Se você quiser falar desses livros, até para divulgar aí para quem estiver assistindo, falar um pouquinho brevemente de Tá. cada um dos livros. Então, eu iniciei meu percurso, né, de publicação, né, em 2015, com um livro chamado Vertigem de Telhados. Ele foi editado pela uma editora chamada Casuá. É um livro de uma escrita mais hermética, com muito ressoar da escrita surrealista nele, né, mas ele dialoga também com uma tradição longa aí da poesia do século XX, como os beats, né, com uma segunda fase do modernismo brasileiro e etc. Depois eu lancei no mesmo ano, né, um foi lançado no começo do ano, outro no fim. O segundo livro pela mesma editora chamada Casuá, chamado Nadar em Cima da Rua, onde eram poemas mais legíveis, numa perspectiva que transitava entre uma busca existencial de compreensão do que é o contemporâneo, né, e fazendo algumas misturas temáticas, como questões políticas, questões de gênero, né, questões sociais. Depois disso, mudei de editora, né, em 2017, se eu não me engano, 2018, publiquei um livro chamado Patos, de Fecundação e Silêncio, com a editora Patuá, do Eduardo Lacerda, né, que são poemas mais longos, poemas onde eu fiz uma experimentação de linguagem, de ser mais prolixo, de deixar versos em excesso, em vez de limpar os versos, né, como diz o Drummond, né, o Drummond diz, pegue um verso, trabalhe nele, limpe, tirando tudo que é desnecessário. Eu fiz o contrário, eu quis deixar os excessos, que eu acho que corresponde também a uma certa potência da linguagem na atualidade. E aí, depois desse livro do Patos, eu lancei mais um pela Patuá, em 2019, um livro chamado Poemas Tímidos e Gelatinosos, que era um livro que estava guardado há muito tempo, é um livro que eu escrevi quando era muito jovem, mas depois, ao longo dos anos, eu retomei ele, né, e fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos reescrevendo boa parte dele e acabei publicando. E agora, nesse ano de 2020, né, eu mudei também de casa editorial, né, fiz o meu livro com o Gabriel, da editora Córrego, né, o livro chamado Saindo Sem Avisar, Voltando Sem Saber de Onde, né, onde eu trabalho muito a questão dos afetos amorosos, numa perspectiva, né, de uma experiência múltipla, isso na sua primeira parte. A segunda parte é um livro mais existencial, com resquícios de questões sociais e etc., né? E o primeiro é voltado mesmo pela multiplicidade da experiência amorosa da figura de Eros, né?
que aí eu parto de dois caminhos, né? Eu parto do William Blake, que diz que o amor e o ódio, eles são essenciais à experiência humana, né? À existência. E também parto das minhas leituras que eu fiz há muito anos atrás, de duas obras do Roberto Freire, né? Uma chamada Sem Tesão Não Há Solução, e a outra chamada Ame e Dê Vexame. Então, esses três livros, eles me ajudaram a construir uma narratividade, né, mediante essas pontes de diálogos que a gente vai construindo também através da experiência do corpo, né? Eu acredito que o corpo, ele é fundamental, né, na poesia, né? Esse corpo que se movimenta pela cidade, né? Esse corpo que na sua intimidade ele constrói relações com o outro, né? Então, esse livro ele tem resquícios dessas leituras que estão reverberando dentro do livro, né? E você percebe, né, uma coisa que eu notaria de início que é interessante, né, o número de editoras, que tem a ver com a primeira resposta, né, que você deu. Então, você mesmo percorreu várias, né, dessas pequenas editoras. Você percebe uma mudança no processo criativo em cada um desses livros também? Sim, né? Eu acho que cada processo editorial é muito distinto um do outro, né? E quando como eu, por exemplo, passei por 3 casas editoriais, né? Então, a forma de se trabalhar de cada uma delas, com o objeto livro, é diferente. Com a obra, não, porque a obra eu venho, como eu falei numa resposta mais agora atrás, eu tenho um projeto literário, né? Eu tenho um percurso que eu venho construindo, ao qual eu acredito que eu esteja criando uma voz pessoal, né? Uma voz que dialoga com aquilo que eu pesquiso, com aquilo que reverbera em mim, com aquilo que me sensibiliza e me faz criar pontes de diálogos, né? Com aquilo que faz eu criar meus agenciamentos, né? Que faz eu emanar certas potências, né? Então, se eu pego do primeiro livro até esse último que eu fiz agora com a editora Córrego, as temáticas, elas todas se atravessam e todas se relacionam. O que acaba mudando nessa produção é as escolhas estéticas, né, na construção desses textos e como que eles vão ter os seus corpos construídos, né? Em alguns textos eu prefiro trabalhar às vezes com o que eu gosto de chamar de blocos semânticos, né? Que eu pego num poema só e coloco 4, 5 temas e eu sustento esses temas pela musicalidade da palavra, pela musicalidade do verso e pela imagem, né? Pela imagem, né? Acreditando no que também fala, né? A gente nessa hora se pauta nas leituras, né? Eu sou um autor que eu acho que qualquer escritor tem que ler muito mais do que escreve, né? Então eu sempre me pauto muito pelas minhas leituras, né? O Bachelard, no livro A Poética do Espaço, né? Ele fala sobre a questão da imaginação, né? Que a imaginação ela alcança amplitudes muito mais longes do que o ato de viver, né? Porque o ato de viver ele tem ali suas delimitações. A imaginação ela consegue alcançar lugares mais amplos, né? E nesse sentido, ela na minha poesia ela é fundamental, né, para sustentar essa estrutura, né, em um poema só eu estou trabalhando 2, 3 temas ao mesmo tempo. E para me conseguir dar conta disso, eu me pauto muito pela musicalidade do poema e pela imagem. Pela imagem, por acreditar que a gente está também num momento que a imaginação é fundamental, né? Eu vi uma fala muito interessante de um rapaz na semana passada, né? Que fala que a gente está num momento de resistência da imaginação, né? No meio desse caos que está o mundo, né? No meio dessa tragédia que está o Brasil com esse desgoverno, né? A gente está num momento de resistência da imaginação, né? E aí nessa frente a poesia um dos elementos fundamentais, né, para a gente resistir e a gente continuar pautados no conhecimento, pautados na pesquisa, pautado na criação
e nas forças vitais, né, que possam ser emanadas para a gente poder defender questões e valores essenciais, né, na atualidade. Certo. Marcelo, você fala em voz própria, né, voz pessoal. Isso teria a ver com uma língua? Essa voz, ela precisa construir uma língua dentro de uma outra língua? Então, por exemplo, existe a língua portuguesa, né, que a gente fala, que já por si é heterogênea. O português falado em uma região é diferente, né, numa favela já é diferente, existem microdialetos, né, dentro de uma mesma língua. O poeta, ele vai, na sua opinião, ele vai tentar construir uma língua própria dentro de uma outra língua e tentar, assim, derivar essa língua em outra coisa? Eu acho que o poeta, na verdade, ele trabalha com várias línguas, né? Pensando num país com a dimensão do Brasil, né? Eu acho que o poeta ele vai identificando as vozes que fazem sentido para ele e, a partir disso, ele vai construindo o seu discurso, né? Que faz ter, dentro de uma palavra, né? Dentro de uma palavra, o João Cabral, ele fala uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Acho que o João Cabral, ele fala assim, a primeira palavra do poema e a última, elas são tão importantes no poema como o todo, né? Elas são fundamentais, né? Então, eu acho que quando a gente debruça na primeira palavra do poema, ela já carrega ali toda uma carga de fruições da linguagem, né? Que estabelecem esse diálogo com várias vertentes e várias formas de falar, né, com várias formas de se utilizar a palavra, né. Muitos dos grandes poemas são construídos através de palavras que são redimensionadas de um lugar comum, né, por uma construção poética que exige, né, um estado de reflexão crítica muito amplo por parte do leitor, né? Se a gente pega os grandes poemas do João Cabral, do Drummond, da Euridice Fontella, né, que tem um diálogo bastante amplo com a filosofia, você percebe que as palavras mais simples, por exemplo, no poema da Euridice Fontella, tem uma profundidade muito grande, porque é uma palavra que passou toda por um processo de gestação, né, na construção do seu verso, na construção da sua estrofe, depois na construção desse poema acabado, né? Esse poema que vai para o mundo. Porque o poema sempre, na verdade, está inacabado, né? Eu também não acho que um poema está acabado para ir para o mundo, né? Mas está inacabado porque dá para continuar ele infinitamente enquanto você estiver vivo, né? E eu ia te perguntar, como que você vê a potência? Você falou de uma questão nossa, Brasil atual, né? Enfim, que a gente tem problemas políticos, problemas ético-morais, de valores. Como é que é a potência da poesia frente a isso? Se você puder explicar melhor como você vê isso. Sim, eu creio que a poesia, né, nesse momento atual, né, nessa tragédia que a gente vive no Brasil, né, desse fascismo em grande escala, né? Acho que a gente tem que dar nome ao que está acontecendo no Brasil. Eu acho que toda pessoa e todo artista tem que se posicionar de forma muito clara, né, diante do que está acontecendo. Eu acredito que a poesia, né, pensando nesse percurso, né, da poesia resistindo até os tempos atuais, ela serve como uma grande ponte de diálogos, né, ponte de afetos que podem ser trocados e que podem ser ampliados em várias vertentes, dialogando, né, com outras esferas das artes, como o teatro, o cinema, a música, as artes visuais, né, e também como uma pulsação da preservação desse imaginário que é tão necessário para a criatividade humana, seja ela na ciência, seja ela dentro do espaço acadêmico, seja ela no dia a dia, né? Então, creio que a poesia constrói pontes de sensibilização, né? Pontes de aproximação do meu ser com o ser alheio, né? Então, acho que a poesia,
pensando ela agora em 2020, né, ela é mais um elemento, mais um aliado nessa luta, né, mediante a essas forças que querem a morte das pessoas, né? Certo. A poesia, então, seria uma espécie de expressão da pulsão de vida, né, contra a pulsão de morte. Daria para colocar Sim, nesses termos? eu acho que sim, acho que sim, acho que a poesia ela ocupa também esse lugar, né, de ser mas a poesia também pode ser pulsão, é, quando se coloca, você acha que também a poesia pode ser pulsão de morte, mas acho que a poesia ela é uma pulsão daquilo que constitui talvez os nossos afetos, né, que podem ser redimensionados de uma forma mais ampla, de uma forma mais encorpada, né, diante da nossa trajetória, né? Eu acho que, né, pensando numa fala do Antônio Abujamra, que ele diz que a vida é uma causa perdida, né? Eu acho que é isso, a vida é uma causa perdida, mas mesmo assim ela vale a pena, porque ela consegue construir afetos significativos na trajetória de cada um. Maravilha. Marcelo Torres, eu estou já satisfeito com as suas respostas. Eu acho que eu consegui ter uma ideia introdutória, né? E espero que aqueles que estejam assistindo também, uma via de acesso à sua obra, esse seu projeto literário, né? No qual a sua vida se integra também, e um projeto por se constituir sempre, né? E esperamos que muitos outros livros venham a acontecer desse seu projeto. E se você quiser, então, dizer alguma coisa, quiser ler um texto seu para a gente conhecer também a sua Uhum. poesia, fica à vontade. Tá bom. Então, só para encerrar, vou fazer uma fala muito breve e depois eu vou ler um dos poemas do livro, né, para a Maravilha. gente fechar. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a você, Caio, por abrir esse espaço para essa conversação, né, agradecer o Gabriel, o editor da Córrego, né, que me indicou para essa conversa. Grande amigo, um abraço para o Gabriel também. E Temos um coisa grande em abraço, contato. Gabriel. O que eu queria dizer, para fechar, é que estamos num momento delicado, né, no meio de uma pandemia e no meio de um desgoverno, né, que todos os dias, né, tem uma atitude grotesca, né, seja na área de saúde, na área de educação, na área de cultura, enfim, um desmonte muito grande, né, de tudo, né, que a gente pega, por exemplo, para fazer uma associação, por exemplo, a obra de um Kafka, do livro Processo, né, que desde o primeiro parágrafo, josificar até o último, né, um dos elementos da obra é a arbitrariedade, né, a gente consegue ver atualmente no Brasil isso diariamente com uma violência muito grande, né? Então é preciso que, por isso eu acho que um canal como o seu, ele é fundamental, né? Porque ele é um elemento de resistência através, né, do conhecimento, né? Através do diálogo, através de visões distintas de mundo, né? E isso é fundamental da nossa sensibilidade. Para encerrar, eu vou ler um poema do último livro que eu lancei agora em 2020. Esse livro foi lançado em fevereiro, né, nas Casas das Rosas, junto dos autores Oswaldo Faustino e Gledson de Souza, né? E o poema que eu vou ler é o poema que faz parte, é o último poema do livro, e o nome dele chama Neoliberalismo. Ando querendo em repouso tocar fogo como fizeram com o prédio criminalmente, incendiar as partículas aristocráticas arreganhadas para o mercado restringido. Quem fez os lados nesse país de agudas maldades? Não partilhe a carícia se não tem a disponibilidade das ruas. Chegaram cedo para ceder-me esse parco prato neoliberalismo canibal. Trafego
na madrugada, sem o volante na mente. Te achei bonita, distante da lida maquiavélica. Teu karma é um farol sobre a cerveja batizada. Vou com calma, mijando nas certezas. As horas imaculadas avançam espetadas. Você tentou me ensinar uma meditação, onde regressava dançando dentro de uma ilha inflamada. Muito obrigado, né, e espero que de alguma forma tenha contribuído ao seu belíssimo canal. Eu que agradeço, Marcelo. Se você quiser mostrar a capa do livro, que eu vi, é muito bonita aí pro pessoal. Sim, a capa ela é feita por um artista chamado André Raimundo, né? Então é um trabalho de arte feito pensando no livro do grande André Raimundo. Muito bonita. Parabéns, Marcelo Torres, um poeta brasileiro, um poeta da militância da poesia, né, dos afetos. E aqui no nosso canal a ideia é justamente essa, então que venham mais poetas como Marcelo Torres para a gente conversar e fazer mais interlocuções como essa, com vocês que nos assistiram, que eu agradeço também. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.